Fala galerinha da biologia! A aula de hoje vai ser sobre as evidências anatômicas da evolução. Vamos falar sobre os órgãos homólogos, os órgãos análogos e os órgãos vestigiais. Vamos começar, gente, falando sobre os órgãos homólogos. Preste bem atenção. Em evolução, toda vez que a gente usa o termo homologia, quer dizer que as estruturas apresentam a mesma origem evolutiva. E para ter a mesma origem evolutiva, gente, não esquece, tem que ter a mesma origem embrionária, a mesma origem anatômica. Ou seja, tem que descender de um ancestral comum na evolução. Agora, uma coisa importante, gente. As estruturas homólogas, durante o processo evolutivo, a partir de um ancestral comum, elas puderam se conservar com a mesma função ou não. Então, não esquece que a estrutura homóloga, ela tem a mesma origem. Agora, em relação à semelhança no formato e na função, elas podem ser ou podem não ser semelhantes. Por exemplo, quando você analisa o braço humano e o braço do chimpanzé. Bom, são estruturas que têm a mesma origem porque têm o mesmo ancestral, veio de um mesmo ancestral, e apresentam-se uma grande semelhança morfofuncional, porque têm o mesmo formato e a mesma função, basicamente. É lógico que, dadas as devidas proporções, né? A habilidade manual que a espécie humana tem não se compara com a habilidade manual que o chimpanzé tem. Da mesma forma que a força do braço de um chimpanzé não se compara com a nossa força. Eles são muito mais fortes e nós somos bastante hábeis em relação ao uso do braço. Mesmo assim, gente, perceba que o braço humano e o braço do chimpanzé têm sim um ancestral comum, têm uma origem comum e nesse caso são semelhantes. Agora, se eu analisar esse exemplo aqui, olha, eu tenho a partir de um ancestral comum. Eu tenho 4 membros anteriores diferentes. Eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, a nadadeira de um golfinho. Aqui eu tenho a asa de um morcego. Aqui eu tenho o braço humano e aqui eu tenho a pata de um gato. Observe que essas 4 estruturas são o membro anterior de certos mamíferos. No caso do golfinho, lembre, é um mamífero aquático. O braço do mamífero aquático se transformou numa nadadeira ao longo da evolução. Bom, no caso do morcego, o braço, ou seja, o membro anterior se transformou numa asa, beleza? No caso do gato, o membro anterior se transformou numa pata. E no caso do homem, se transformou num braço. Um mamífero ancestral, provavelmente noturno, a partir de um processo de diversificação evolutiva, deu origem a mamíferos bastante diferentes. Porém, tem um detalhe. Quando você analisa a estrutura interna do braço humano, por mais que seja diferente da pata de um gato, da asa de um morcego e da nadadeira do golfinho, internamente você encontra os mesmos ossos. Por exemplo, esse osso aqui, gente, que é o rádio. O rádio está presente no braço humano, está presente na pata do gato, na asa do morcego e na nadadeira do golfinho. E se você analisar a origem desse osso do ponto de vista embrionário, você vai perceber que as mesmas células embrionárias que originaram o rádio do braço humano são que originaram o rádio da pata do gato, que originaram o rádio da asa do morcego, que originaram o rádio da nadadeira do golfinho. Ou seja, elas apresentam a mesma origem embrionária, portanto, a mesma origem evolutiva. Portanto, elas revelam a ocorrência de um ancestral em comum. Agora tem um detalhe. Esse fenômeno onde, a partir de um ancestral, surgiram várias espécies diferentes que apresentam homologias, esse fenômeno a gente vai chamar de divergência adaptativa, também chamado de irradiação. Observe que a partir de um ponto comum, as espécies irradiaram. Irradiação ou divergência adaptativa. Então, a divergência adaptativa ocorre quando um ancestral comum se adapta a ambientes diversos, originando espécies diferentes. Então não esquece que a partir de um ancestral ocorreu uma irradiação. Bom, a gente percebe a irradiação quando a gente compara organismos diferentes que vivem hoje, mas que apresentam homologias evolutivas. Então, nesse caso, a divergência adaptativa, ela revela relação filogenética, ou seja, relação de parentesco evolutivo entre os organismos. Chegou a hora daquele print faceiro, hein?
Vamos ver agora, gente, o que são os órgãos análogos. Olha o nome, analogia é uma mera semelhança. Se eu quero fazer uma analogia com a linguagem, eu vou pegar apenas um comparativo, eu vou fazer um comparativo. Ou seja, uma coisa é semelhante à outra, eu posso fazer uma analogia. Então não esquece, a analogia é uma mera semelhança onde não há uma origem comum. Então, se eu tenho dois eventos que não têm a mesma origem, mas que apresentam características comuns, eu estou diante de uma analogia. A mesma coisa do ponto de vista anatômico, do ponto de vista evolutivo. Os órgãos análogos, eles não apresentam a mesma origem. Agora, eles apresentam o que para serem análogos? Apresentam uma semelhança no formato e na função. Essa semelhança no formato e na função foi uma coincidência evolutiva. Ou seja, um organismo sobreviveu no ambiente e acabou sofrendo mutações que foram selecionadas e acabou formando um tipo de estrutura para poder conseguir alimento. Já outro organismo, sobrevivendo num ambiente parecido, acabou sofrendo outras mutações e acabou formando uma estrutura que tem um formato, que tem uma semelhança, que tem uma aparência comum. Mas observe que as histórias evolutivas são independentes, são separadas. É esse o caso aqui, gente. Por exemplo, eu tenho aqui 3 animais bem distintos, porém com o formato do corpo bem parecido. É o formato hidrodinâmico. Dá para ver, gente, que eu tenho aqui um tubarão, e você sabe que o tubarão é um peixe. Dá para ver que eu tenho aqui um golfinho, que é um mamífero aquático. E aqui nós temos o ictiossauro, que é um réptil aquático extinto. Ele não existe mais, mas ele já existiu a partir do registro fóssil. A gente sabe disso pelo estudo dos fósseis. Esse ictiossauro, gente, ele tem um formato hidrodinâmico parecido com o golfinho, que tem um formato hidrodinâmico parecido com o tubarão. E outra coisa, se você analisar a estrutura da pata dianteira, ou seja, do membro dianteiro das 3 espécies analisadas, dá para ver uma semelhança no formato e na função. Qual que é a semelhança? Promover a natação. Então nós temos aqui, gente, uma convergência de espécies diferentes para o ambiente aquático. Então eles convergiram para o mesmo ambiente. Dessa forma, gente, organismos de origens diferentes, mas que viviam no mesmo ambiente, acabaram sofrendo um processo de seleção convergente. Nesse processo de evolução convergente, a gente tem, por exemplo, a história de cada um separada. Qual seria a história do golfinho? O golfinho, sendo um mamífero, ele surgiu de um mamífero terrestre que retornou para o ambiente aquático. Alguma coisa parecida com uma vaca que ficava ali pastando na beira de algum rio e que, através do processo evolutivo longo e lento e gradual, foi sendo selecionado o quê? Um organismo cada vez mais semi-aquático e que foi se tornando cada vez mais aquático. Até que, por fim, ele abandonou o ambiente terrestre e passou a ser definitivamente aquático. Resultado, quer dizer que a nadadeira do golfinho descende diretamente de uma estrutura parecida com a pata de uma vaca. Já a história evolutiva da nadadeira dos peixes coincide com a história evolutiva da origem dos primeiros vertebrados aquáticos. Ou seja, projeções ósseas ou cartilaginosas que foram selecionadas porque favoreceram a natação, a exploração do ambiente aquático e a alimentação desses organismos. No entanto, a história evolutiva da nadadeira do ictiossauro foi a partir de répteis terrestres, tipo lagartos que viviam na terra, mas que pelo contato com a água viviam cada vez mais tempo na água e que foram selecionados para o ambiente aquático, resultando em formatos de nadadeiras semelhantes entre eles, porém com histórias evolutivas diferentes, com origens diferentes, com ancestrais diferentes. Então veja você, gente, que por mais que sejam semelhantes no formato e na função, cada um tem uma história evolutiva. E esse processo onde organismos de origens diferentes, convergindo para o mesmo ambiente, passam a ter semelhanças morfofuncionais, a gente vai chamar de convergência adaptativa, que é o fato de que espécies diferentes têm adaptações semelhantes a um mesmo ambiente. Porém, tem um detalhe. Esse processo de convergência não revela parentesco evolutivo entre as espécies. Não revela relação filogenética. Para tudo, pessoal. Se liga aqui, ó. Se liga nessa parte agora. Gente,
todo ser vivo no planeta Terra descende do mesmo ancestral. Ou seja, todo ser vivo tem algum grau de parentesco, seja maior ou menor. A espécie humana e o chimpanzé têm um grau de parentesco alto. Agora, a espécie humana tem um parentesco com o golfinho, assim como o golfinho e o ictiossauro têm parentesco. Ou seja, assim como eles com o tubarão apresentam parentesco. Agora, cuidado, eu não posso dizer que o golfinho e o ictiossauro têm um parentesco e uma prova disso é o formato da pata dianteira. Eu não posso usar o formato da pata dianteira como prova de parentesco. Por quê? Porque foi uma convergência. Não descende do mesmo ancestral. Para usar como prova de parentesco evolutivo, eu tenho que usar estruturas que têm a mesma origem. Se eu conseguir provar que uma estrutura A e uma estrutura B têm a mesma origem evolutiva, então eu posso usar ela como prova de parentesco. Nesse caso aqui eu não posso usar como prova de parentesco, por quê? Porque a história evolutiva desse membro é diferente da história evolutiva desse membro. Eles descendem de ancestrais diferentes. Então foi só uma coincidência o formato e a função. Chegou a hora daquele print faceiro, hein? E por fim, vamos ver as estruturas vestigiais, os órgãos vestigiais. Gente, olha o nome, vestigial. São estruturas que perderam a função, se tornaram um vestígio evolutivo. Agora, elas perderam a função numa determinada espécie, mas que em outras espécies elas continuam sendo funcionais. Vestigial para uma espécie pode ser funcional em outra espécie. Porém, cuidado com um detalhe. Eu não posso dizer que a estrutura se tornou vestigial porque ela não é útil ou porque ela deixou de ser usada. Lembra que lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos é de Lamarck. Não faz sentido do ponto de vista evolutivo. Não esquece isso. Então como é que surge a estrutura vestigial? Surge por seleção natural. Ou seja, naquele organismo, de acordo com aquelas condições ambientais, ter aquela estrutura cada vez menor e sem função foi uma vantagem. Por exemplo, olha esse caso aqui. Imagina que eu tenho aqui o intestino humano comparado com o intestino de um coelho. Lembre que o coelho é um herbívoro. Desde lá dos seus ancestrais, eles se alimentam de plantas. As plantas apresentam fibras alimentares que são carboidratos complexos. Por exemplo, a celulose. Então, se você analisar essa estrutura aqui, gente, ó, que fica no início do intestino grosso do coelho, a gente vai chamar de apêndice secal. No coelho, ele é grandão, ó. Ele é bem desenvolvido, ó. Ele é desenvolvido e extremamente funcional. Por que, Barnil? Porque no apêndice secal do coelho, nós vamos encontrar uma microbiota, ou seja, nós vamos encontrar bactérias que são mutualísticas com o coelho. Nesse caso, gente, as bactérias vão produzir a celulase, ou seja, uma enzima que vai atuar na digestão da celulose. Então, o apêndice do coelho é uma estrutura desenvolvida e, do ponto de vista evolutivo, é extremamente funcional. Agora, essa mesma estrutura que no coelho é desenvolvida, na espécie humana se tornou esse negocinho aqui, ó, que é o apêndice secal ou vermiforme, que na espécie humana é uma estrutura atrofiada, não tem função. A gente costuma brincar e a gente costuma dizer que o apêndice na espécie humana é só para inflamar, é só para matar a gente. Então, quando o apêndice nosso inflama, causa uma doença chamada apendicite, que quando essa apendicite agrava e o apêndice ele rompe, ele necrosa, acaba que coliformes fecais, fezes que passam por ali, caem na cavidade peritoneal e pode causar sépsia, infecção generalizada e a morte do paciente. Mas do ponto de vista nutricional, o apêndice na espécie humana praticamente não tem função digestiva. Ele apresenta uma leve função linfóide de produção de glóbulos brancos do sistema imunológico. Porém, do ponto de vista nutricional, ele não tem função, ele é uma estrutura atrofiada. Agora, cuidado, gente. Ele atrofiou porque a gente deixou de usar? Ou porque na evolução, lá desde os nossos ancestrais, essa regressão, essa atrofia foi selecionada? Então, cuidado. Atrofiou por seleção a partir dos ancestrais ou atrofiou pelo desuso e pela transmissão dos caracteres adquiridos? Você acha o quê?
Lógico que atrofiou pela seleção a partir dos ancestrais. Não esquece isso. Valeu, galerinha? Chegou a hora daquele print faceiro, hein, gente? Chegou ao fim, gente, nossa aula sobre as evidências anatômicas da evolução. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito de homologia, que tem a ver com a origem, analogia, que é uma mera semelhança, e vestigialidade, que é a atrofia de um órgão através do processo seletivo, beleza? Um beijo, galerinha, e até a próxima! E galerinha, não esquece de deixar seu like aí, compartilhar com a galera da biologia e se inscreve no canal ativando o sininho para você receber a notificação das próximas aulas, valeu? Na mesma parte, formado... A mesma origem, ou seja, a mesma camada de célula que deu... A nadadeira do golfinho tem uma história muito parecida. Ai, caralho. Que rastejava um lagarto que raste... gente, peraí. Não esquece, hein, gente, ó. Ativa o...